Diba de Baia. Seja bem-vindo mais uma vez, Diba. Obrigado por mais uma oportunidade que nos dá para aprendermos. É um privilégio estarmos aqui no outro lado para podermos degustar, né, dos teus ensinamentos. Primariamente, como é que o Diba está? De pé. Palmeiras está de pé. A Palmeira está de pé, sempre de pé. Sempre de pé. Gerando o quê? Dendém. Muito dendém, muito olho de pau. E o Maruvo? Tá bem. Não falta, né? Não falta. É o líquido da vida. Tá Não certo, tá falta. certo. Nós estamos numa dinâmica de maratonas, onde vamos falar das energias, vamos falar do jejum, da poligamia, eh, crianças com feitiço, né, ou não. A mais recente maratona sobre a macumba foi muito extraordinária, muito profunda e ao mesmo tempo reflexiva, né? Porque quem acompanhou, eu na primeira pessoa digo, pude fazer algumas viagens e fez-me refletir muito, percebendo que as coisas não são tal e qual nós aprendemos por muitos anos, né? Eu fui aprendendo de que a macumba é mais no negativo, né? Não necessariamente que é a herança deixada pelos nossos ancestrais, nossos pais, né? Obrigado por esses ensinamentos, porque não apenas eu pude descobrir e saber disto, eu tenho certeza que as pessoas que também acompanharam puderam aprender, tirando o conceito pejorativo, né? E colocando nas suas caiximônias de que a macumba é, na verdade, a herança deixada pelos nossos pais, porque nossos pais também foram lhes deixados pelos seus pais. E assim a ramificação, né, vai para trás, né? É daí que a pessoa diz que sonhei como ancestral, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado por este privilégio e por este conhecimento. Sobre o que o Diba pretende nos falar hoje? Eh, Hoje, eu não gosto de dar muita volta. Hoje vamos falar sobre as características, né, do homem polígamo. Quais são as características de um homem polígamo? Então, é isso que nós queremos falar hoje. É, nos vídeos passados, o Diba contou-nos sobre algumas, algumas características, né? Falou-nos também sobre a poligamia, né? Da forma natural, né? Então, até contou-nos de Jacó, das 4 mulheres de Jacó. E eu estou curioso para poder saber quais são as características de um homem polígamo. Agradecer a todos que nos acompanham. Vamos deixar de agradecer porque a vida é um ciclo de dar e receber, né? Doar e consumir. Então, se nós doamos, nós consumimos. E quando nós consumimos a vossa atenção, nós agradecemos para que não fiquemos com nenhuma dívida moral ou alguma dívida espiritual das pessoas. Sobre a poligamia, já falamos muito, né? Já falamos muito sobre a poligamia. Acredito que aqueles que acompanharam a maratona têm as suas questões, tiveram as suas dúvidas tiradas, né? Eh, então já se falou muito sobre a maratona ou sobre a poligamia. Mas hoje nós vamos falar diretamente sobre as características, sem voltar mais o que vem a ser ou não poligamia, diretamente sobre as eh, características de um homem polígamo. Começamos por dizer assim que nem todos nascem para ser polígamos. Penso que já explicamos isso, né? Nem todos nascem para ser polígamos. A poligamia não pode ser vista, nós às vezes dizemos assim, não, é um conceito africano, né? É um conceito africano, então os africanos podem ser polígamos. Sim, a poligamia pode ser um conceito africano.
né? A poligamia pode ser um conceito africano, mas devemos entender que a poligamia não é para todos. Por quê? Porque nem todos nascem polígamos. Porque hoje nós baseamos apenas nossos estudos, né, naquilo que a pessoa diz, não, foi a civilização passada ou foi assim com nossos antepassados. Fala-se, por exemplo, dos povos, de muitos povos africanos, e não só, né, de outros povos também lá no Oriente Médio. A poligamia não é para todos. Nem todos nascem para ser polígamos, ok? Como nem todos nasceram para ser doutor, nem todos nascem para ser jogador, nem todos nascem homens, nem todos nascem mulheres, nem todos nascem no mesmo dia, né? Na mesma hora. Então, também nem todos são iguais. Nós não podemos dizer que a poligamia é para todos. A poligamia pode ser um direito dos homens, mas não é um dever para todos. Ok? Poligamia pode ser um direito dos homens, mas não é um dever para todos. Nem todos devem ser polígamos. Então nós devemos ter consciência disso quando nós falamos sobre a poligamia, né? Nem todos devem ser polígamos. Por quê? Se disser assim, não, todos nós somos polígamos porque os animais são todos polígamos. Será que todos os animais são polígamos? Não. Vamos dar um exemplo simples. Um animal que está com problemas de impotência, né? Um animal com problema de impotência é um animal que é muito potente. Terá a mesma qualidade de vida? Claro que não, porque eles são diferentes, ok? Então, essa potência ou impotência, não se baseando apenas naquilo que é potência ou impotência sexual, mas baseando-se naquilo que é potência ou impotência, porque nós dissemos sempre aqui no DICOM que nós somos manifestações astrológicas, né? Nós somos, cada um de nós é manifestação de algum astro, de alguma coisa. Por isso é que os nossos antigos diziam que alguns são do fogo, alguns são água, alguns são do ar, alguns são da terra. Nós podemos ver isso, as pessoas manifestam comportamentos diferentes. Outros são mais saturados, outros são mais calmos, alguns são mais pacíficos, alguns são mais agressivos ou mais ativos, né? E sucessivamente. Essa diferença marca-se em tudo. Mas nós, às vezes, só não queremos olhar essa diferença no âmbito da poligamia. Por quê? Porque as pessoas apenas querem ter muitas mulheres. Hoje em dia, quando se fala de poligamia, as pessoas apenas querem ter muitas mulheres, ainda mais que nós temos futilidade em toda parte. Basta você abrir as tuas redes sociais, abre o teu Facebook, a primeira coisa que vai te aparecer é nudez. Se não for nudez, vai te aparecer uma menina com danças sensuais. Então aquilo vai criando coisas e coisas e coisas na nossa cabeça. E vai criando um certo desejo. Só que aquele desejo pode não ser benéfico, porque é um desejo provocado de forma atroz. Ok? É um desejo provocado de forma atroz, é um desejo provocado de forma violenta. Não é um desejo natural, porque existem pessoas que nascem com desejo natural de atração para com o sexo feminino. Mas só que o que nós temos hoje, muitas das vezes, é provocado. Provocado por quê? Pelos conteúdos que nós temos visto hoje. Hoje em dia, é difícil você entrar nas redes sociais e fazer um minuto, né? Sem ver essas coisas. É provocado por quê? É provocado porque, pelo próprio contexto das religiões que as pessoas pertencem. Algumas religiões são liberais, algumas vão se tornando liberais, né? Quanto a isso, nós citamos algumas religiões, por exemplo, a religião islâmica e não só, são mais liberais quanto ao contexto da poligamia, mas acredito também que falamos do ponto de vista da religião, poligamia, por que também é atroz, não é natural. O contexto de poligamia da religião não é natural. Se acompanharam a maratona, puderam acompanhar e puderam ter essa informação. E os que não acompanharam também, que voltem, né? Voltem lá para poder entender melhor esse lado da religião, quanto à questão da poligamia. Mas dizer que, conforme estamos aqui a dizer que a poligamia é natural. Ela é natural porque a própria natureza é
expressada assim, ok? Nós vamos encontrar um único Sol, é um único Sol que tem os 8 movimentos, o Sol permanece o mesmo, o Sol tem sempre os mesmos movimentos, mas a Lua vai fazendo o quê? Vai variando, a Lua vai mudando de posição, ok? E cada Sol influencia uma Lua, é isso que se diz que o Sol que rege a Lua cheia, o Sol que rege a Lua nova, o Sol que rege a Lua minguante, a Lua crescente. Reger é a mesma coisa que o homem faz para com a mulher, ok? A mesma coisa que os machos fazem para com as fêmeas no mundo animal e não só. Isso é reger. E o que sai da mulher ou sai da fêmea torna-se protetor do regente. Como filho, torna-se proteção, perdão, torna-se protegido, né? Protegido do regente. Como filho que sai da mulher, torna-se protegido de quem? De seu pai. Ok? O filho que sai da mulher torna-se protegido de seu pai. Assim como a lua, né? A lua está aí, a lua cheia, é regida pelo sol. Mas isso aqui vamos deixar um pouco, porque teremos que aqui abrir um, um paratexto aqui muito grande para explicar o movimento dos astros quanto ao nascimento de cada pessoa. É importante para que possamos entender o que estamos aqui a tratar, que as pessoas são diferentes. Mas não vamos abrir muito longe, vamos fechar um pouco, explicar esse um pouco que nós estamos aqui a tentar abrir. Assim como cada lua, né, tem o seu próprio comportamento, e cada lua é regida por uma posição do Sol. Porque o Sol tem 8 posições. São 8 posições, ou seja, 7 posições, mais a posição central, que vai dar 8. E a Lua tem as mesmas manifestações. A Lua tem a mesma manifestação. A Lua tem 8 posições diferentes, ou seja, 8 manifestações diferentes. Só que cada uma dessas 8 manifestações diferentes é influenciada pela própria manifestação do Sol. Não queremos abrir muito aí, mas queremos dizer o seguinte, que cada lua é influenciada por uma posição do Sol, ok? Vamos dar exemplo, vamos supor que a lua a lua nova, né? É influenciada, por exemplo, pela primeira posição do Sol, pelo primeiro Sol, ok? É influenciada pelo primeiro Sol. É claro que na combinação da lua nova e o primeiro Sol, os acontecimentos vão ser diferentes, porque nós temos que o tempo influencia o espaço. E o espaço influenciado cria acontecimentos. Só que o espaço cria acontecimentos diferentes em tempos também diferentes. Ou seja, para cada tempo, sempre que há uma ligação entre o Sol e a Lua, o Sol e o espaço, em cada tempo o espaço vai se comportar de forma diferente, porque cada tempo tem a sua própria forma de influenciar o espaço. Daí, em um tempo, o espaço vai nos dar manga, mas no outro tempo o espaço vai nos dar laranja, no outro tempo o espaço vai nos dar abacate, no outro tempo o espaço vai nos dar banana, mas é tempo e espaço. Só que cada posição da Lua influencia, ou cada posição do Sol, né, do tempo, vai influenciar o espaço, criando consigo novos acontecimentos. E a Lua vai identificando isso. Por isso é que, por exemplo, nós chamamos a Lua Ngonde, né? Por quê? Porque o mês é ele que marca os tempos, ok? Queremos dizer que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes e nem todos nascem para ser polígamos, ok? Porque isso vai depender muito do que você nasce para ser, daquilo que é o teu astrológico, daquilo que você nasceu para ser, ok? Daquilo que você nasceu para ser. Porque naquilo que você nasceu para ser, vem a questão do que nós falamos, o destino. Você nasceu para ser muito rico, por exemplo, mas você pode não nascer para ser polígamo.
Ok? Então, nós devemos ter essa consciência de que nem todos nascem para ser polígamo. Agora vem aí a questão, né? Quais são as características, né, que manifestam que o homem é polígamo, certo? Porque se nós somos manifestações de alguma coisa invisível, essa coisa invisível se manifesta no visível, como é que ela vai se identificar para nós? A partir de suas características. São as características que nos dizem. Por exemplo, alguém disse assim: você conhece o jogador Kingandi? Não, não conhece. Ei, ele é alto, escuro, né? Preto. Quando ele pega a bola, ele faz esse ou aquele movimento. Você nunca lhe viu. Se saíres de onde você está e ires para um outro lugar, encontrares um jogador com as mesmas características, é alto, escuro, e quando pega a bola faz esse e aquele movimento, o que você vai dizer? Que esse é o que? Kingandi. Porque você nunca viu nenhuma imagem, você talvez não sabe, mas a primeira coisa que você vai notar é a partir de quê? Das características. Das características. E essas características são elas que nos mostram, que nos indicam se algo é compatível ou não, se aquilo é ou não. E são essas características que vão nos indicar quem são os que nascem para ser polígamo e quem são os que não nascem para ser polígamo. Um exemplo muito simples, uma pergunta mesmo, né? Para se responder. Um homem com fraqueza sexual pode ter mais de uma mulher? Um homem com fraqueza sexual pode ter mais de uma mulher? Claro que não. Vai acabar por prejudicar a sua própria saúde. Vai prejudicar a sua própria saúde. Além de prejudicar a própria saúde, vai criar um desgosto na outra pessoa, porque talvez aqui vai servir, mas aí não vai servir, talvez não vai servir bem, e a pessoa vai se sentir insatisfeita e vai fazer o quê? Vai procurar fora. Quer dizer, ele vai criar situações desnecessárias. A parceira vai procurar fora, porque vai se sentindo insatisfeita. E como a mulher procura sempre preencher o seu vazio, preencher sempre o seu outro lado, para que não esteja vazio, porque o lado protetor dela, né, é o lado protetor da mulher, porque a mulher tem o lado criador e o lado protetor. Por isso, aquele que a mulher cria torna-se protegido do homem. Pensa que estamos a entender. Aquele que a mulher cria torna-se protegido do homem, porque a mulher é o lado criador e o homem é o lado protetor. Então, essas características são elas muito importantes para que nós possamos entender, okay, com quem estamos a lidar, quem é a pessoa, se nasceu para ser polígamo ou não. Mas hoje na religião nós vamos encontrar, por exemplo, algo muito diferente, né? Desde que entrei numa religião e essa religião professa a poligamia, né? De forma natural, então eu posso ser polígamo de forma natural. A própria religião às vezes é que incentiva, né? Vocês têm que ser polígamos. O que é natural, o que é normal porque você faz parte de um movimento. E quando você faz parte de um movimento, realmente você deve acompanhar as leis desse mesmo movimento. Ok? Se você faz parte de um movimento e dizem que aqui, sempre que você trabalhar, tem que pegar o teu dízimo, juntar o teu dízimo e pagar. Ok? Tem que juntar o teu dízimo e pagar. Tu não podes dizer que eu estou a ser roubado, porque você faz parte daquele movimento. Você vai pagar
ainda que esteja a te roubar, mas já que você está dentro do movimento, você vai pagar. Porque você está dentro do movimento. Se você não quiser, que saias do mesmo movimento. Então as características vão ser, vamos lá. A primeira característica vai ser que um homem polígamo deve ser um homem sexualmente ativo. De basta nos dizer que um homem que necessariamente esteja ativo sexualmente deve ser polígamo, mediante as características. Não, as pessoas não são obrigadas a serem. Estamos a dar as características, né? Certo? As características de um homem polígamo. Dissemos é o direito, mas não é o dever. Mas as características de um homem polígamo é: a primeira característica que vamos encontrar no homem polígamo, ele é sexualmente ativo. Ele pode ter sexo hoje, amanhã, depois da manhã, mas a mulher já está cansada em casa. Percebe? Ela pode ter relações sexuais hoje, amanhã, depois da manhã, mas a mulher já está cansada em casa. Já que as nossas irmãs, as nossas mamás, não foram educadas com a poligamia ou poligamamente, já que não foram educadas poligamamente, então ela vai fazer o quê? Vai levar aquilo na ideia que não, vou fazer só para poder lhe agradar, mas o corpo vai se queixando, certo? O corpo vai se queixando. Quem vai se prejudicar? É a própria mulher. Porque as mulheres que foram educadas sexualmente entenderiam que não, eu preciso de uma concubina. Eu preciso de uma concubina. Por quê? Porque esse homem é sexualmente ativo. E você não pode dizer a um homem sexualmente ativo. Não estamos a falar aqueles que se tornam viciados. São coisas diferentes. Viciados em sexos e sexualmente ativo. Viciados em sexo são aqueles que estão sempre ligados a, né, filmes adultos e tal. Certo? Então eles vão se tornando viciados. É vício, porque não tem controle, não consegue controlar. Mas existem aqueles que são sexualmente ativos. Não são viciados. Ok? Não são viciados. Penso que estamos a entender. Não são viciados, mas são sexualmente ativos. É a primeira característica de um homem polígamo. Ok, vamos partir para a segunda. Aqui tem problema. Não, aqui vamos avançar. Tá claro. É a primeira característica de um homem polígamo. É que ele é sexualmente ativo. Ok? Ele é sexualmente ativo. A segunda característica de um homem polígamo, ele é generoso. Um homem que não é generoso não pode ser polígamo. Um homem polígamo deve ser generoso. Porque um homem polígamo não pode fazer distinção entre as mulheres. E mesmo na proteção entre os filhos. Se um homem polígamo protege mais os filhos da primeira que os filhos da segunda, já não está a ser polígamo. Não estamos a falar aqui do conceito de Jacó, que amava José mais que todos, porque mesmo a Bíblia está a dizer certo, né? Está a dizer bem no ponto, né? Que amava José porque era o filho da sua velhice. Vamos falar lá mais em frente. Quando a gente falar sobre as fases da vida, chegar na fase da velhice. Amava José mais porque era filho da velhice. Mas protegia todos do mesmo jeito. Protegia todos do mesmo jeito. Mas, por quê? Porque um homem polígamo deve ser generoso. Um homem polígamo deve ser generoso. Deve ser um homem de mãos abertas. Não pode ser como é que chamamos mão dura, mão de vaca. Nota-se isso. Um homem generoso. Porque um homem que é polígamo, um homem que casa uma segunda mulher, está a ser generoso para com essa mulher.
Percebe? Um homem que casa uma segunda mulher está a ser generoso para com essa mulher. Um homem polígamo pode olhar assim, não, essa mulher aqui não está casada, não sei o que, pá. Vou lhe puxar para lhe casar. Mas se você lhe casar, não é apenas para lhe colocar aí e dizer que eu lhe casei, você também deve lhe servir sexualmente. Porque você não pode casar uma mulher para não lhe servir sexualmente, só para estar ali. Não. Não casou. Não casou. Então, casamento, ou o homem polígamo, deve ser sexualmente ativo e deve ser generoso. Um homem doador, um homem que dá, um homem que distribui, um homem que sente a dor dos outros, percebe? Um homem que consegue olhar para os outros e dizer que... Um homem consegue olhar até para uma criança, ainda que não seja filho dele, e se preocupar, né? Com a educação dessa criança, se preocupar com o comportamento desta mesma criança, porque esse homem é generoso. Dentro da generosidade vamos encontrar tudo, a bondade, okay? A caridade, tudo isso. Tudo isso vamos encontrar dentro da própria generosidade. Então são as características de um homem polígamo. Deve ser muito ativo sexualmente e deve ser bondoso. Acho que estamos aqui agora quem quer saber a terceira característica, né? Sim. Porque nós estamos a falar de 3 características principais. Sim. Sabe que nem todo homem tem espírito de liderança? As pessoas às vezes confundem ser ditador e ser líder. Se bem que a ditadura faz parte da liderança, ok? Mas o espírito de liderança é outra coisa. A primeira qualidade de um líder é distribuir tarefas. Ok? A primeira qualidade de um líder, ele sabe distribuir tarefas. Então, a terceira qualidade de um homem polígamo, ele é um líder e distribuidor de tarefas. Não é só liderar, mas é distribuidor de tarefas, porque há homens que são polígamos, sexualmente ativos, são bondosos, e tem a segunda ou a terceira mulher, mas não sabem distribuir as tarefas. Deve saber liderar e distribuir as tarefas. Em poucas palavras, isso quer dizer o quê? Deve saber colocar cada um no seu devido lugar. Se você é filho da primeira, você é filho da segunda, vocês dois são filhos. Eu tenho que me preocupar com os dois na mesma proporção, porque são quem? Filhos. Os dois são filhos. Filho da primeira, filho da segunda, mas os dois são meus filhos. Eu lidero, me preocupo com a vossa educação, pago a formação, faço o que eu devo fazer, ok? Aquilo que é o meu dever, eu faço na mesma proporção. Faço na mesma proporção. Se esse está a comer, aquele também deve comer. Se esse está a beber, aquele também deve beber. E se eu educar esse para ser o líder do ventre da mãe dele, também vou preparar esse para ser o líder do ventre da mãe dele. Porque um líder está aqui e sabe distribuir tarefas. Por isso é que você tem 2 mãos. Você representa a liderança tendo 2 mãos para saber distribuir tarefas. Então, sexualmente ativo, muito bondoso e liderança. Liderança. Sobretudo, saber distribuir tarefas. Liderança mesmo. Então, essas são as características principais de um homem polígamo. Sem buscar muitas características, porque senão vamos querer explicar a posição disso, a posição deste astro, a posição daquele astro,
a posição. Não. Se nós não entendermos no físico, não vamos entender o invisível. Agora tenho uma pergunta. Sim. Tenho uma pergunta. Mediante essas três características mencionadas pelo Diba, quantas mulheres um homem deve ter? Boa pergunta. Muito boa pergunta mesmo. Quantas mulheres um homem polígamo deve ter? Quantas mulheres tem o sol? Três. Uma que se divide. Ao meio, completando 4. Ok. São três, uma que se divide ao meio, completando 4. Jacó teve quantas mulheres? 4. 3. 3. 2 mulheres e uma que se divide no meio como concubina, porque uma serve a essa, outra serve a essa. Porque a lua crescente pertence à lua, não à lua cheia, e a lua minguante, né? A lua crescente pertence à lua cheia, certo? E a lua minguante pertence à lua nova. É como Bila e Zilpa. Uma pertencia a Raquel, outra pertencia a Leia. Se pegar Raquel, Leia, mais Bila e Zilpa, que vão ser uma, porque são a concubinagem, certo? Vai ser 3, como a lua. Ok? Como a lua. Falamos da trindade lunar. Lua nova, lua cheia e a lua intermediária. Chamamos de lua intermediária porque ela se divide em 2 partes, né? Então, quantas mulheres o homem polígamo deve ter? Na verdade, não há um número, né? Assim, podemos dizer, olha, tu tens que ter X números de mulheres. Isso vai depender dele. Mas naturalmente, ok? Naturalmente, na natureza, um homem polígamo deve ter apenas, né, 3 mulheres. Ok? Apenas 3 mulheres. Mas dependendo do contexto social em que ele se encontra, que ele pode ser um líder, né? Um líder político e precisa manter muitas relações e tal. Então ele vai ter muitas mulheres. Ok? Pode ter muitas mulheres. Pode ser alguém que chegou numa aldeia e não tem homens, então quer começar a aldeia dele, então vai ter. Conhecemos essas histórias. Vai ter muitas mulheres. Aquilo é dentro do contexto social. Ok? Dentro daquilo que é o contexto social. Mas, normalmente o homem polígamo deve ter 3 mulheres para equilibrar a poligamia. Ok? Um homem polígamo, para equilibrar a poligamia, deve ter 3 mulheres. Se no contexto da religião, se no contexto do movimento em que a pessoa pertence, dizer que não, ele deve ter 8, 9, isso já é dentro do contexto religioso do movimento dele. Mas dentro do contexto natural, ele deve ter 3 mulheres. Podemos encontrar isso, vamos encontrar fogo, ar, água e terra. Água e terra estão sempre juntas. Mesmo se nós atirar água no chão, vamos encontrar aqui. Onde a água termina, tem logo uma linha onde a terra termina. Estão sempre intermediárias, né? Estão sempre interligadas. Se nós irmos para a praia, né? Para o mar, ou se formos para o rio, vamos encontrar que na beira, onde a terra termina, é onde a água termina. Aquela intermediação, ok? É que nós vamos encontrar na lua crescente, na lua crescente e na lua minguante. Vai dar 3. Ok? Vai dar 3. Agora, por que 3? Essa seria a pergunta. Diz, falou 3. Tá bom, por que 3? Por que número 3? E não o número 4? Por que não foste buscar o número 4?
mas foste buscar o número 3. Estás a falar de intermediação. Um materializa o outro e outro expressa o outro. Ok? Do que você tem duas mulheres, essas duas mulheres para completar o terceiro ou quarto, teriam que ser duas concubinas que a decisão delas seria sempre neutra. Por exemplo, Zilpa e Bila, a decisão delas era neutra. Ok? Não é que uma tinha uma decisão e a outra tinha outra decisão. A decisão das concubinas era sempre neutra. Existiam leis. Isso não só no que está escrito aí. Existiam leis. Mesmo se nós ver outras histórias aqui mais próximas, existiam leis da concubinagem. A decisão deles era sempre neutra. Primeira decisão, segunda decisão. Poderia ser decisão positiva, decisão negativa, decisão neutra. Então, já que nós, assim, estamos aqui, não vais conseguir colocar mesmo a concubina aqui, a concubina ali, colocar na decisão neutra, a não ser que você tenha apenas mulheres, certo? Mulheres, a tua primeira mulher, a tua segunda mulher, a tua terceira mulher. Então, nesse caso, você deve ter 3. Se não tiveres 3, ok, vai dizer, não, eu 3 não, eu quero ter mais. Ok? Sentires que és livre, tem. Se não tiveres 3, tu tens que ter sempre um número ímpar de mulheres. Ok? Porque o número par é um ciclo contínuo de disputa. Todo número que se multiplica por 2 dá sempre o mesmo número. Mas o número ímpar é uma decisão será positiva, outra será negativa, mas outra será neutra. Um a favor, outro contra e um Neutro. Senão, se você tem só um a favor, outro contra. É aquela história, né, dos tios. Vais ter com quem? Um a favor, outro contra. Outro contra. Ok? Vou ter com quem? O irmão do pai, o pai, ou vou ter com a irmã, vou ter com a mãe ou a irmã. Se os dois, um é a favor, o outro é contra. Precisa-se de uma decisão que é neutra. Alguém que não é nem a favor, nem contra. Ele é neutro. Então, eu vou ter com essa pessoa. Porque ele é que? Vou dar um exemplo muito simples, né? Estou daqui um exemplo muito simples. Eu vou viajar para algum lugar, ou vou visitar alguém, né? Não. Duas crianças. Uma criança não fala com a outra. São um contra, um a favor. O outro é amigo, quer ser amigo, né? Dos dois, nunca tem problema com ninguém. Mas se ele não que é contra ou é a favor, o outro vai olhar como? Logo vai olhar como contra, certo? Vai lhe ter como contra. Mas o que ele faz? Ou o que ele deve fazer? Aqui um a favor, outro contra. Ele vai sair e vai naquele que é neutro. Pois se ele tiver com aquele que é neutro, ele consegue falar com aquele que é a favor e com aquele que é contra, porque um tem a sua posição neutra. Tu vai brincar muitas vezes com a ideia de poligamia. Poligamia é escola. Escola de vida. Não é para qualquer pessoa que acordei só porque não quero ser. Uma mulher já está dando. Uma mulher já está dando dor de cabeça. Imagina 3. Imagina 3. A quem está mesmo só viver poligamia, pá, porque a religião dele, né? Está lá, tem aqueles princípios, ele deve obedecer, não sei o quê, mas no fundo, ouvimos muitos relatos. Olhando, Porque, olhando nas características que o Diba trouxe-nos de Jacó e suas quatro esposas, podemos afirmar que a Bíblia é a favor da poligamia? Porque quem trouxe essa história é a Bíblia. E se a Bíblia trouxe é porque aprovou que Jacó pudesse ter essas outras concubinas, além das duas mulheres.
E ainda uma delas ele foi obrigado a trabalhar mais 7 anos para poder conquistá-la. O contexto de Jacó foi fora da vontade dele, mas como se fosse uma obrigação, né? Disser aí. Bem que não é bem assim, porque ele trabalhou mais 7 anos. Sim. São número 7. Uhum. E cada lua tem quantos dias? Isso aqui não vamos entrar. É aquele que falou, esse é o lado místico da Bíblia, né? Isso aqui é para discutir com os padres. Isso aqui não é com os profetas, não. Isso aqui é com os padres. Aqueles padres dos anos 90 e tal. Isso também é de agora, não. Então, a Bíblia não é contra a poligamia. Ok? A Bíblia não é contra a poligamia. Nós podemos encontrar isso no próprio relato deles, falando lá, apresentando as posições sobre a poligamia, se bem que algumas histórias foram lá um pouco mexidas, né? Mas vamos encontrar relatos e relatos e relatos de poligamia. O próprio Davi teve várias mulheres. Mulheres mesmo. Quando Davi vai ter com alguém, não lembro bem a história, né? E essa pessoa não lhe recebe. Quando Davi estava com seus soldados fugindo de Saul, essa pessoa não lhe recebe. Mas todos já sabiam que Davi é o rei, é o futuro rei. É aquela situação do um está no poder, né? O outro é o elegido ou ganha as eleições, mas o que está no poder não quer ceder. É aquela situação que acontece entre Saul e Davi. Então, Davi quando vai, Davi já tinha a esposa. Mas quando ele vai ter com aquela pessoa, ele vai pedir comida, né? Roupa e leite, uma coisa assim, para poder dar nos soldados dele, que estavam a fugir, né? Estavam em guerra. Então precisava de apoio do próprio povo, né? Só que aquela pessoa, de tão arrogante que era, nega dar ajuda a Davi. E Davi promete lhe matar. Ou Davi promete lhe tirar, né, a vida. Davi promete lhe tirar a vida. E o que acontece? A mulher dele, quando percebe que é Davi, vai ter com Davi, segue Davi, fazendo promessa, pegando tudo aquilo que Davi pediu, entregou. Davi disse que você é uma mulher sábia, como quem diz, afasta a vida do teu marido. Quando o marido dessa mulher vem a falecer, Davi toma essa mulher como uma de suas esposas. Uma de suas esposas. E não só, Davi tomou Betseba, né? Conhecemos a história, não? Que Davi não tinha esposa quando tomou Betseba. Não. Mas só que há uma questão aí que vamos dizer que a poligamia não é para todos. Poligamia é normalmente algo para... Olha, é um tema que nós podemos discutir muito, né? É para líderes. Ok? Poligamia é para líderes. Por isso é que as pessoas que se destacam em astrologia de liderança são elas que vão se tornar polígamas com maior facilidade. Por isso é que nós vimos os reis têm maior número de mulheres, os líderes têm maior número de mulheres, porque por natureza eles já são polígamos. É a natureza deles. Quando é um rei ou um líder mesmo, dentro daquilo que é seu signo astrológico. Então, na Bíblia, em nenhuma parte nós encontramos a Bíblia a condenar a poligamia, nem no Novo Testamento. Né? Há aquele conselho que vão dizer que não, é bom que o homem tenha só uma mulher, tá a ver? Porque duas já é estressante. Agora imagina você ter uma mulher. O conselho que foi dado, por exemplo, pelos bispos, né? Para os bispos, aqueles que vão exercer sacerdócio, disseram que é bom que vocês tenham mesmo só uma mulher. Porque duas mulheres já é estressante, ou uma mulher já é estressante, você já vai ter desequilíbrio em algumas coisas para poder lidar com o ministério, como é dito. Agora imagina você ter duas mulheres. Ok?
Essas são aquelas questões sociais que nós podemos olhar hoje e dizer assim, não, isso é uma questão social que impede com que nós possamos ser polígamos. Isso é uma questão social que impede com que nós possamos ser polígamos. Biba, se uma mulher já é um caso sério, ser polígamo já está aqui a dizer-nos que a pessoa deve ser munida de características que o habilitam a ter mais de uma, duas, três mulheres. Os padres, por que não têm mulheres? Vamos falar sobre catolicismo, ok? Vamos falar um pouco sobre catolicismo. Mas vou respondendo assim. Por que os padres não têm mulher? Já, penso que falamos disso já em alguns temas, né? Na própria história da poligamia, explicamos, né? Das crianças com feitiço também, falamos um pouco sobre os padres. Como é que alguém se torna padre, normalmente? Hoje em dia a pessoa se tornou adulta e depois foi porque eu quero dedicar a minha vida e tornou-se padre. Mas antigamente não, né? Eles eram... A devoção começava desde pequeno, certo? Eram levados ao convento, né? Ao convento e a partir do convento eram preparados para ser padre. Já explicamos que é tudo é tudo um estudo do movimento das estrelas, é estudar o movimento das estrelas. A hora em que ele nasce, o dia em que ele nasce, tudo isso era estudado. Ou seja, os padres eram eleitos através de suas estrelas. Por isso é que nem todos que iam ao convento se tornavam padres, alguns nem suportavam sair, nem todos se tornavam padres, e mesmo se tornando padres, nem todos chegavam ao clero, né? Ao nível mais alto, mais alto do ser padre. Ok? Porque tudo é uma questão do movimento das estrelas, movimento do astrológico. Nós somos manifestações. Ok? Então, os padres eram eleitos por essa razão. Agora, por que os padres, por exemplo, são ditos que não pode ter mulher? Se perguntar aos padres, eles vão dizer que há uma passagem na Bíblia onde o apóstolo Paulo diz: é bom que o homem, né, esteja só. Já lemos essa passagem? Mas também há passagem na Bíblia que Deus diz que não é bom, Não é bom que o homem esteja só. Por isso é que falamos da contradição do apóstolo Paulo. Por isso é que foi lhe dado a Eva como companheira. Mesmo para atingir a iluminação espiritual, você precisa ter uma parceira. Então eles não são iluminados espiritualmente? Não. O Paulo não foi iluminado. Basta ver a religião que ele criou, não é a religião iluminada. Não. Vamos falar sobre iluminação, vamos explicar o que é iluminação. Quando a pessoa diz assim, eu sou iluminado, ou aquele é iluminado, sai um homem agora na Índia e dizem que ele é iluminado. Não, não é iluminado. Ele pode ter tido aquela expansão da consciência, né? A consciência se expandiu mais, mas iluminação, não. Essa idade que nós temos, uma criança de 9 anos, ainda que esteja a falar muitas coisas maravilhosas, pode dizer que é iluminado? Claro que não. Ou pode ser o mestre de alguém? Claro que não pode, porque ele não tem experiência de quê? Da vida. Ele não tem experiência da vida. O que ela vai ensinar a uma pessoa adulta? É mais simples uma pessoa adulta conseguir passar das experiências que ele recebeu a pessoas adolescentes, crianças, talvez algumas pessoas mais, né, mais à frente da idade dele. Mas uma criança, não. Então uma criança não pode dizer que é iluminada. Ou seja, o fator idade, o próprio fator idade, influencia na questão da iluminação. O próprio fator idade influencia na questão da iluminação. E um ser não vem iluminado, um ser torna-se iluminado. Se você iluminar-se nessa vida, partir
voltar de novo, você não voltou iluminado, porque você vai precisar expandir a tua consciência. E o espaço em que você se encontra e o tempo em que você vive poderá influenciar na expansão da tua consciência, mesmo se você já foi um ser iluminado na reencarnação anterior. É como um filho que veio para ser um grande astro, mas cresceu numa família em que ele nem sequer teve a oportunidade para estudar. Ainda que a força do destino puxe essa criança a ser um astro, mas vai ser astro com sequelas. Percebe? Vai ser astro com sequelas. Por quê? O próprio espaço e o tempo em que nós vivemos influencia. E o corpo é espaço. E o crescimento, a nossa idade é o tempo? Não, não há pessoas iluminadas só assim porque quer ser iluminado. As pessoas não nascem iluminadas? Você pode vir iluminada. Você pode vir iluminada porque na vida anterior você já iluminou, já transcendeu, né? E você pode vir com aquela tua luz. Mas esse corpo aqui vai te condicionar. Um exemplo muito simples. Vamos pegar um engenheiro, ok? Vamos pegar um engenheiro e vamos lhe colocar numa zona, numa aldeia, se posso assim chamar. Lá mesmo na mata, onde ainda vão caçar com flecha. Mas ele é engenheiro, vamos lhe colocar lá. As habilidades dele de engenharia podem ser manifestas, certo? Podem manifestar em alguns aspectos, mas não vai ser na qualidade daquilo que ele é como engenheiro. Por quê? O tempo vai condicionar. O tempo vai condicionar. Ou o espaço, perdão. O espaço vai condicionar. Onde ele se encontra vai condicionar. Não tem energia, não tem computador, a pessoa não perde habilidades. É como um grande estudante de matemática que fez 5, 6 anos, 7 anos sem praticar matemática. Não perde as habilidades? Claro que vai perder habilidade, porque o tempo e o espaço vão condicionar. Então, quando nós viemos e podemos nascer iluminados, vamos vir mesmo lá do nosso invisível, revestir esse corpo aqui. O próprio corpo que nós revestimos, a mãe em que nós estamos a nascer, o que nós estamos a herdar, vai condicionar a nossa iluminação. Percebeu? Vai condicionar a nossa iluminação. Porque talvez eu quero iluminar, mas essa minha mãe ofende muito e eu vou herder esse lado dele. E eu tenho que lidar com isso. Percebe? Eu tenho que lidar com isso, saber controlar isso, porque é o meu treino da vida para poder fazer o quê? Transcender nessa vida e iluminar-se. Por isso que cada vida é um novo dia que nasce. E quando o dia nasce, já nasce iluminado? Claro que não. O dia começa com o quê? A madrugada escura. Certo? A madrugada escura. Por isso é que a fase da infância, vamos começar do nascimento, 0 anos, né? Os 0 anos, que é o nascimento. Depois temos 3 anos, que é aquela fase da adolescência, certo? Se nós pegarmos do nascimento, 0 anos, até a fase da adolescência, toda essa fase, essas 2 fases lá, que vai ser nascimento até a adolescência, ok? É a fase escura. É a fase escura do homem. 0 horas vai representar o nascimento no relógio, porque a iluminação está no relógio, é o dia, conforme ele se ilumina. Esse dia ainda não foi iluminado. Não vamos dizer que esse dia ele foi iluminado. O dia está a iluminar. Quando ele fechar o ciclo dele de 8, vamos falar que iluminou. E o ser humano tem esse ciclo de 8 na vida dele, desde o nascimento até a fase dele de se tornar ancião. São 8. Ou a fase dele de ancião entre a vida e o desencarno. São 8. E as primeiras 2 fases, de 0 às 3 horas, vai ser a infância e a adolescência. Se a noite te correr mal, sonhares mal, a noite te correr mal, sonhares mal, passares mal durante a noite, o que é que vai acontecer de dia? O teu dia também será turvo.
De noite você sonhou isso, você teve aquele sonho, às 3, às 2, às 4. De manhã é o que vai se manifestar, porque o invisível vai influenciar no visível. A infância influencia a adolescência, e a adolescência dita a vida, dita a tua fase adulta, e quando entramos na fase adulta, a vida está ditada. A pessoa pode falhar logo na adolescência. A iluminação não é só, nós dizemos iluminação, a pessoa tornou-se iluminado. A pessoa tornou-se iluminado de tal maneira que as pessoas olham assim e falam, aquele foi um iluminado. Hoje em dia a pessoa vem e diz, eu sou iluminado. Eu sou iluminado. Quem garante que você é iluminado? Mas esse não é aqui o ponto, né? Não é tanto aqui o ponto. Estamos a falar das características da poligamia, né? Do homem polígamo. Quais são as características que um homem polígamo vai apresentar? Eu não sei se as perguntas foram satisfatórias, ou as respostas foram satisfatórias. Sim, foi satisfatório, sim. E agradecemos mais uma vez por partilhar conosco, né, estes conhecimentos e por saber descrever-nos as principais características, né, que passam da potência sexual, da generosidade e do espírito de liderança. Estas são as 3 características que eu pude reter aqui. Espero que também as pessoas que puderem vir assistir retenham e entendam. E se identificarem-se com tais características, olha, não é conselho para vocês serem polígamos, né? Mas são características vitais para um ser polígamo. Muito obrigado, Diva. Obrigado.